Na aula passada, nós questionamos os nossos tesouros, aquilo que realmente valorizamos. Na aula de hoje, veremos o fim daqueles cujos tesouros estão neste mundo. Apocalipse 18, versículo 14 diz: O fruto sazonado, bem maduro, que a tua alma tanto apeteceu, isto é, desejou intensamente, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Este versículo aqui, versículo 14, ele descreve a perda irreversível daquilo que o coração humano mais desejava. O que antes parecia tão valioso e acessível, agora desaparece completamente, sem possibilidade de retorno. É isso que vai acontecer no final dos tempos. Aquilo a que as pessoas estão tão apegadas desaparecerá. Deus porá um fim aos prazeres mundanos, àquilo que alegra o coração do não crente. Não porque essas coisas sejam erradas em si mesmas, mas porque elas são prioridade na vida dessas pessoas. Para elas, o que interessa é simplesmente satisfazer seus prazeres pecaminosos, seus desejos carnais. Preocupação com Deus, com sua vontade, com sua palavra? Nenhuma. Por isso, Deus porá um fim àquilo de que elas mais gostam. O que significa esse fruto sazonado? É aquele fruto bem maduro. Esta palavra é usada para aquele fruto ou fruta que tem bom sabor e está pronto para ser colhido. É aquele fruto que está na sua estação própria. Esse fruto aqui nesse versículo, ele simboliza os desejos da nossa alma. Por isso que a Almeida Revista e Corrigida, ela traduziu o versículo da seguinte maneira: E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. A versão católica de Portugal, na sua tradução, mostra que esse fruto representa também aquelas riquezas que as pessoas mais apreciam. Olhe só como ela traduziu o texto. As riquezas que você desejava foram para longe de você. Tudo que é grandeza e esplendor está perdido para você. E a nova tradução na linguagem de hoje traduziu assim: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía e não as encontrará mais. Perceba que esse fruto, no final das contas, ele representa muito mais do que um fruto comum. Ele representa desejo, representa riqueza, representa fama. Tudo isso para dizer que, no final das contas, Deus vai tirar todas essas coisas. O ponto central aqui neste versículo é que aquilo de mais importante para os não crentes vai se acabar de forma definitiva e irreversível. Isso que dá ficar confiando na promessa vazia do pecado. Há uma diferença muito grande, meu irmão, minha irmã, entre promessa e realidade. O pecado, por exemplo, promete satisfação, mas no final entrega o vazio. No fim das contas, tudo que se considera desejável hoje e que nos afasta de Jesus Cristo vai desaparecer. Isso é um fato. Note também que as pessoas do texto, elas demonstram uma saudade sem arrependimento. Sabe por quê? Porque o coração fica com saudade, mas não arrependido. Lamenta-se a perda, mas não se reconhece o erro. Compreende? A pessoa está chorando, está triste, está reclamando, mas nem passa pela cabeça dela qualquer arrependimento. Em outras palavras, se voltasse no tempo, faria do mesmo jeitinho. Este mundo no qual vivemos, ele promete uma felicidade instantânea, mas o crente, ele aprende contentamento em Jesus. Sabe por quê? Porque a alegria para o crente, a alegria bíblica, não depende de consumo. Infelizmente, o homem normal
natural, ele precisa de muitas e muitas coisas dessa existência para se sentir bem, para se satisfazer. Sem este mundo, sem os prazeres que estão aqui, a pessoa não vive. Ela não consegue. Eis porque também Deus vai pôr um fim nessas coisas. Porque a vontade de Deus e o motivo pelo qual ele criou o ser humano foi para que este sentisse prazer nele, no próprio Deus, e para que este vivesse para a glória de Deus e não para satisfazer a sua vontade e somente aos seus interesses. A verdadeira alegria, aquela alegria que vem do Senhor, ela não está vinculada a posses materiais ou prazeres temporários. Ela está vinculada à comunhão com Cristo. Por isso também que muita gente se suicida quando perde a fama, quando perde o status, quando perde a condição em que vive, porque depende completamente dessas coisas. Cristo deve ser o maior tesouro do ser humano. Apocalipse 18:15 diz: os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Veja que aqueles que lucram com o sistema mundano, na hora do vamos ver, na hora da destruição, ninguém vai pegar a mão do outro, não. Vão todos soltar as mãos, vão observar a distância, não vão se solidarizar com ninguém. Esse medo que eles vão sentir não é um medo que vai gerar conversão a Jesus, não. É um medo que vai se preocupar apenas com a autopreservação. Vou cuidar do que é meu, vou cuidar da minha vida. Se der para escapar, eu escapo. É cada um por si. No fim, aqueles aliados que a pessoa considera que durarão para sempre vão sumir de vista. Naquele momento, naquele dia terrível, cada um vai buscar salvar a si mesmo apenas. Que triste, não? De novo, aqui nesse versículo, a gente percebe também que o medo se limita às consequências. De novo, não há qualquer arrependimento. Só não querem sofrer as punições. Só isso. Temor a Deus? Nem pensar. O crente, por sua vez, ele teme a Deus com respeito reverente. E isso produz nele uma transformação genuína. Aprenda uma coisa: o verdadeiro temor a Deus, aquele temor que envolve esse respeito reverente, ele produz transformação. Infelizmente, este não é o caso aqui. Apocalipse 18:16 diz: Ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Quanta beleza externa, não é? Mas você notou que a beleza externa não vai salvar Babilônia? O luxo, ele não vai resistir ao fogo. Esse valor, essa grandeza, é tudo ilusório. Não tem um valor real, um valor que possa blindar no momento do ajuste de contas. Sim, esse juízo, ele é inevitável. Nem beleza, nem luxo, nem dinheiro, nem segurança impedirão Deus de destruir o sistema mundano. Para Deus, há certas coisas que não podem ser substituídas. Por exemplo, aparência não substitui caráter. É assim neste mundo, mas não é assim com Deus. Quando ele mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como próximo rei de Israel, Jessé pensou que o filho escolhido seria o mais bonito, o mais forte, aquele que tinha mais pinta de guerreiro. Mas Deus falou: eu não sou como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. A influência estética que prevalece entre nós, ela não substitui a verdade. Apocalipse 18:17 diz assim: porque em uma só hora, isto é, em pouco tempo, ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Que coisa, hein? Décadas de acúmulo, às vezes. Uma vida inteira construindo riqueza e poder. Não é assim com muitos de nós? Passam toda a vida
nesse projeto de acumulação. É como aquele homem mencionado por Jesus que olha da janela de sua casa e fica sonhando: quantos e quantos celeiros a mais vou construir? E aí ouve-se uma voz dizendo: louco! E se morreres hoje, o que tens? Para quem será? Acumulação, acumulação, acumulação e tudo destruído em poucos instantes. O texto diz: em uma só hora, porque o colapso, ele vai ser rápido e vai ser devastador. No final, perda total. Tudo cai e sem aviso prévio. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, diante disso, diante de uma destruição rápida de algo no qual se investiu tanto tempo da própria vida, não vale a pena investir em um caminho que vai terminar de forma diferente? Por que perder tempo? Não é melhor se dedicar a algo que no final vai ter o seu retorno? Do que você está falando, professor? Estou falando de uma vida que se preocupa com Deus e com a vontade dele para a nossa vida. Em vez de pensar em Deus só na hora do problema, da dificuldade, do perrengue, pense em Deus hoje, neste momento, agora. Pense naquilo que você não tem feito por ele e corrija isso. Se reconcilie com o Senhor, passe a andar com ele na sua vida. E o seu final, meu amigo, minha amiga, vai ser bem diferente. Apocalipse 18:18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Vendo a fumaceira. Essa fumaceira, ela indica, sabe o quê? Que o juízo já aconteceu. Imaginemos que você ouve uma notícia: a casa está pegando fogo. E aí você corre desesperado para ver se dá tempo de apagar e chega lá, o que você vê é só a fumaceira, porque o fogo já queimou, a casa literalmente já caiu, a destruição já se deu. E agora só resta observar as consequências. Antes, Babilônia era admirada por seu brilho. Agora, nessa imagem, ela é reconhecida pela sua fumaça. Aquilo que antes subia como perfume de luxo, agora sobe como fumaça de juízo, de castigo. Isso porque a grandeza construída sem Deus, ela é muito frágil. Diz o texto que as pessoas gritavam. De novo, grito não de arrependimento, mas de espanto. Eles não clamam a Deus, não pedem misericórdia, não reconhecem culpa, apenas reagem emocionalmente àquela perda. Isso é o lamento de quem perdeu o sistema que o sustentava, mas o coração, ele continua centrado na cidade, no mundo caído, no sistema mundano e não em Deus. Se você fica confiando demais neste mundo, veja aqui neste texto como aquilo que parece invencível aos olhos humanos é totalmente vulnerável diante do juízo divino. Eles dizem aqui no texto: que cidade se compara? Falam assim porque nenhum lugar para eles se compara ao mundo caído. Nenhum lugar para eles é melhor do que aquele no qual podem satisfazer seus próprios desejos carnais. Mas agora esse mundo se foi. E aí? Todo sistema que se autoexalta em vez de exaltar a Deus vai cair. Por fim, Apocalipse 18:19 diz o seguinte: lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência. O que é opulência, professor? É um grande luxo, grande fartura, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Lançaram pó sobre a cabeça, porque na antiguidade, uma forma de lamentação muito comum entre os povos do Oriente Próximo, como o Egito, Mesopotâmia, Canaã, Israel, era jogar terra sobre a cabeça. Isso indicava fragilidade, indicava humilhação, relacionava a situação com término de algo. É como se a pessoa estivesse dizendo com aquele gesto:
eu estou arrasado, minha vida está em ruínas. Professor, mas qual a relação de jogar terra, pó sobre a cabeça com humilhação, com fragilidade, com ruína? Você se lembra que Deus criou o homem do pó da terra e que disse também que, como ele foi feito do pó, ao pó ele vai retornar? Isso indica que o pó, a terra, tem relação sim com fragilidade, porque mostra que o ser humano feito do pó, ele tem um fim. Por isso que quando alguém jogava pó sobre a cabeça, estava reconhecendo sua fragilidade, sua pequenez, sua proximidade com a morte. Fora isso, antigamente era comum a pessoa expressar sentimentos internos com atitudes externas. Por exemplo, rasgava as vestes, chorava em público, sentava-se no chão diante de todos. Tudo isso era uma maneira externa de expressar um problema interno. Olha o que diz Jó, capítulo 2, versículo 12. Levantando os olhos de longe, não o reconheceram, levantaram a voz e choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Veja como os amigos de Jó fazem isso ao verem seu sofrimento extremo. Eles querem dizer para o amigo: nós estamos arrasados com a sua situação. Para terminar, eu quero dizer o seguinte para você, preste atenção. É lógico que quando o mundo cair, todos os que dependem dele vão sofrer. Você quer sofrer junto com este mundo? Você quer ser condenado junto com ele? Eu tenho certeza que não. Torne o seu próprio final um final feliz.